Bem-vindos a mais um programa da Head to Head Brasil, a versão brasileira da Premier League. E vamos analisar mais uma rodada dessa Premier League, que tivemos um jogo adiado, né? Chelsea e Tottenham não se enfrentaram nessa rodada devido ao jogo deste domingo. Estamos gravando num domingão, pós-vitória do Liverpool sobre o Chelsea na Copa da Liga Inglesa. A gente vai fazer um panorama pelos principais jogos aqui da Premier League. E aí, Caiolas, eu quero já começar, não só pedindo para você se apresentar, mas eu vou te mandar uma pergunta, que eu acho que essa pergunta te arrancará um sorriso. Ok. Na sua opinião, e eu já te pergunto porque é a minha opinião, Uhum. o time que joga o melhor futebol Sim, na Premier League com hoje certeza, de longe. é o Arsenal. Tem nem Em papo. 2024. Tem nem ó, hoje é dia 25 de fevereiro. Inclusive, eu tava olhando aqui, Tutu, ó. Ixi, peraí. Eu tava olhando aqui, ó. O nosso último vídeo foi publicado há 3 semanas. Então, não é só uma análise dessa rodada, é uma análise aí das últimas rodadas, né? Isso aqui, ó, não sei nem que rodada era isso aqui, mas foi Manchester City e Brentford. O último, 7 de fevereiro. Então faz 18 dias, 3 semanas. Então, assim, é uma análise das rodadas. E nesse período, como que eu digo? Aflorou-se. Um time aflorou, entendeu? Um futebol. O melhor futebol da Inglaterra surgiu. Com certa distância. Digo mais. O que não quer dizer que vai ser campeão, nem que vai disparar. Não acho. Mas é facilmente o melhor futebol hoje. Pô, não tem papo. Entendeu? Só que assim, eu tô triste já. Já tô triste, porque nessa última rodada o Arsenal ganhou de 4-1. Eu tô acostumado com 6-0, 5-0. Não, não, não. Aí já tá começando a ir pra arrogância, Caio. É, mano. Que Baixa a isso? bola. Calma, Tomou calma. gol, eu já tô triste, tomou gol. Falei, como assim? Que tipo de lance é esse? Meu time tomando gol. Que estranho. Cara, Arsenal tá jogando pra caralho. Só que assim, acho que a grande manchete do nosso programa é o título do Liverpool, mas podemos também falar aí da briga pelo título da Premier League e de uma briga por vaga em Champions na Premier League que, se um dia existiu, não durou uma semana. Já tirando o Ah, Manchester United do rolê. eu sei que você tá tirando o Manchester United. Ah, não dá, né? Não Eu dá. já praticamente tiro também. Não dá, tá difícil. Mas eu só quero comentar a natureza da minha pergunta, não só pelos resultados, né? Uhum. Que foram goleadas, mas o Arsenal ele simplesmente amassa o adversário e faz uma pressão muito grande, e principalmente assim, quando encontra dificuldade para resolver no chão, resolve no alto e consegue, é o time mais eficiente com bolas aéreas. Inclusive, né, eu esqueci o nome do cara, se você lembrar, o técnico de Nicolas bolas, Jover. Nicolas Jover, alemão, não é isso? É, Que craque. o Arteta contratou especialmente para desenvolver esse tipo de jogada. O maluco é Cara, brabo. É brabo. é um, é um time gostoso de ver, velho. O Martinelli, para mim, voltou a apresentar um bom futebol, tem sido muito eficiente, né? Participativo. E o Saka também, ele é aquele lance que ele praticamente perde a bola, mas ele continua brigando e consegue a finalização. Eu falei assim, mano, como é que ele conseguiu fazer isso, velho? Ele é engraçado. Ele é meio desajeitadão, eu acho, mas ele é bom pra caralho. Não, desajeitado pra mim é o Haaland, velho. Esse é um cara desajeitado pra jogar bola. Mas, enfim, um monstro. Mas a gente precisa salientar que ele é Ó, desajeitado. o Saka já tem a melhor temporada gols e assistências somadas da carreira. E
E, tipo, fim de fevereiro. Ainda tem março, abril e maio inteiros. Ele tem 20. Só na Premier League são 20. 13 gols, 7 assistências, mas são 26 na temporada. Acho que a maior era 25 ou 23, uma coisa assim. Isso que ainda dá a impressão de que nos primeiros meses da temporada ele tava, tipo, segunda marcha, tá ligado? Agora que Uhum. engrenou, fi, nossa, vai quebrar. Esse é o time. Esse momento do Arsenal me lembra a primeira parte da temporada passada do Arsenal, que era um time extremamente envolvente, que conseguia seus resultados, fazia goleadas, encantava. Só que nesse momento da temporada você vê um time mais maduro. E eu acho que o fato de não estar disputando, né? Não tá, tipo, a mídia tá onde, né? Tá no Liverpool e no City. E com a sua razão, né? Tem muito tempero, né? O City sendo o dominante dos últimos anos e o Liverpool que vai perder o Klopp. Então, é uma é um cenário midiático que é, enfim, que dá muita notícia, né? E o Arsenal ali por fora, buscando seus resultados. Nessas 3 semanas, o Arsenal buscou uma diferença de saldo de gols gigantesca, com 2, 3 resultados. E aí se colocou à frente do City em saldo e continua. Não perdeu o ritmo de fazer bastante gols e esse é o momento do Arsenal na temporada. É o melhor saldo, ó, tô vendo aqui. É o segundo melhor ataque, melhor defesa e o melhor saldo. Por um gol do Liverpool. Melhor saldo por um gol? 39 a 38. E o City tem 33. E o Manchester United tem 0. É isso, porque o Manchester United fez 36 gols e tomou 36 gols. O Arsenal, ó, esse é um dado legal que eu vi hoje. Em fevereiro, só em fevereiro, só os jogos de fevereiro, o Arsenal fez metade da quantidade de gols que o Manchester United fez no campeonato. Caio, assim, eu sei que a possibilidade de título ela é real, Uhum. mas você não precisa humilhar também. Eu tô mais empolgado com o título agora do que eu tava quando era líder em dezembro. Cara, eu acho assim, muito dessa nossa fala inicial sobre o Arsenal, essa valorização do Arsenal, que ela é necessária e ela é real, está sendo comprovada dentro de campo, mas isso se deve também, né, além dos elogios ao Arsenal, a gente tem que perceber que Liverpool e City fazem seus resultados, né? Tanto é que permanecem na briga e, enfim, Liverpool na liderança, mas são times que, não sei, tem determinados momentos do jogo, por exemplo, o, o jogo do meio de semana que valeu por essa rodada do Liverpool e Luton Town. Luton Town faz 1-0, primeiro tempo, amassando. Aí o Liverpool acorda no segundo. E pum, eficiente, 4-1. O City tá tomando gol quase toda a rodada. Quando não toma gol na rodada é porque vence de 1-0, como foi nos 2 últimos jogos. E mesmo assim, você pega o segundo tempo, o City vence por 1-0 contra o Bournemouth, fora de casa. Você Tomou. pega o segundo tempo, a maior quantidade de chances do segundo tempo é do Bournemouth. Sim. E então aquele City majestoso, controlador da temporada passada, né? O Tubarão, como gostam de chamar, ele tá um tanto acuado, assim, não é mais aquele brilhantismo. E É. consegue seus resultados, consegue, enfim, tem um artilheiro do campeonato, mas no jogo mesmo, se você olhar só os números, o City ainda é uma potência. Agora, se você olha o jogo, como ele acontece, como ele se desenvolve, e a gente tem o efeito comparativo com as outras temporadas, o City está abaixo, né? Está abaixo do que já rendeu. Não, contra o Everton, 2 rodadas atrás, foi dar o primeiro chute a gol, mais de 70 minutos. E foi o gol, inclusive. Demorou 70 minutos pra em casa meter o primeiro chute no gol.
Eu acho que dos três, o City joga o pior futebol hoje. É engraçado até, porque De Bruyne voltou e voltou bem, o Haaland voltou e tá fazendo os gols. Ainda assim, o City não é. O problema é que o Guardiola percebeu que o Ake é melhor do que o Gvardiol, e isso deu uma consertada na defesa. Merda. Eu tava na esperança dele insistir. Mas tudo Acho que bem. perceber ele já tinha percebido, mas como o dinheiro gasto é grande, né? A expectativa é grande e, enfim, acho que ele fez aquela política de vestiário, sabe? Manter o cara, esperar ele se consertar, mas não, aqui, enfim, infinitas vezes melhor. É. Mas o Liverpool, eu acho que o que pode pesar no. Eu acho que os três vão brigar até vai as últimas duas rodadas. Só que tem alguns fatores, né? O Liverpool tem muitas lesões. Hoje teve mais uma. A gente comenta já do jogo, mas puta absurdo que, né? Além do azar, não é nem falta e o maluco sai com lesão. Puta que pariu, a arbitragem também. Então tem muita lesão e tem três competições ainda. Eu ainda acho que o Liverpool vai ter que deixar essa Europa League aí de lado, que senão não consegue levar tudo. O City joga um futebol bem pobrinho e assim como o Arsenal tem a Champions e dependendo do sorteio, já cai um real, por exemplo, na próxima fase, aí fode, né? Fode, tipo, vai ter que talvez poupar na Premier League alguns jogadores para poder jogar na Champions. É, E o Arsenal tem a pior tabela, eu acho, os jogos mais difíceis. Dos 8 primeiros colocados, o Arsenal só jogou contra o Liverpool até agora. Ainda pega todos os outros 6, né? Fora ele e o Liverpool que já jogou. Então, e muitos fora de casa, City, Tottenham, United. Então, Wolverhampton, que é um jogo fora de casa difícil também. Então, isso pode pesar. Assim, a tabela do Liverpool é a mais fácil, porém, tá com muita lesão. O City é o favorito, porém joga o pior futebol. E o Arsenal joga o melhor futebol, mas tem a tabela mais difícil, na minha visão. E pode sair da Champions, que perdeu o primeiro jogo já. Puta que pariu também. Não vamos falar disso não. Só pra gente, o efeito Champions, né? O Liverpool tá fora desse efeito. Eu acho que o Liverpool, como você disse, vai precisar olhar com outros olhos para as outras duas competições que está, né? Que é a FA Cup, que já tem jogo agora no meio de semana, e a Europa League. Vai ter que usar a molecada e vou só fazer um asterisco aqui nesse molecada, porque é uma observação que eu fiz no jogo de hoje, enfim, que eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho e ajuda a perceber dois projetos de futebol completamente diferentes, assim. Porque eu acho que o grande caminho do Liverpool para essa temporada deva ser a conquista da Premier League. Já que tem essa possibilidade, acho que vai ser o grande objetivo. A Europa League, por experiência própria de quem visitou a Europa League nos últimos anos, e assim, com times não muito bons. O que eu acho que o time do Liverpool é um time bom. Um time, né? Muito consistente, muito bom. Cara, assim, ó, no banho-maria, chega a semi. No banho-maria, chega a semi. E aí, a final é só lá em maio, depois um dia antes da Champions, aliás, na semana anterior da Champions League. Então eu acho que dá para ter uma administração aí, enfim, de elenco. Se eu sou o Klopp, eu boto a molecada na FA Cup e vamos ver o que acontece. Tem que botar a molecada, até porque o jogo é meio de semana agora. O time titular, né, tem 11 jogadores. E olha, não sei nem se tem 11 titulares experientes. E eles, além de estarem cansados, né, vão ter comemorado aí o título. Então, a gente sabe que depois dos 30, né, Tutu? A bebedeira não é ressaca, é dengue, malária, sei lá, parece que você tá acabado. Então,
Isso pode levar isso em conta também. Sei também se eles vão festejar, né? O que, né? Depois dos 30 anos tem que ter o planejamento. Se você for beber, você tem que beber na sexta. Por quê? Para segunda-feira Você tá inteiro. você conseguir trabalhar tranquilamente. É isso. Mas assim, não sei, óbvio que a torcida do Liverpool nunca assumiria isso, mas se fosse eliminado da FA Cup nesse meio de semana aí, eu não sei nem contra quem joga, tá? Pra você ter noção. Nottingham Forest. Nottingham Forest, fora de casa? Ah, não. Nottingham Forest quem pega é o United. O Liverpool pega o Leeds United. Leeds United, time de segunda divisão. Não, Chelsea pega o Leeds. O Liverpool Bom, pega o Southampton, time de segunda divisão Southampton. também. Ótimo. Então, assim, se fosse eliminado, é que é em Anfield, né? Isso pesa um pouco. Então dá pra ir com os jovens, ó. Isso é um bom, né? Assim, eu acho que a torcida do Liverpool não gostaria de ver o time titular em campo. E caso acontecesse a eliminação, não seria tipo de todo ruim. Se passar de fase, ótimo, mas em algum momento vai ter que pôr jovens só. E isso pode custar alguma eliminação, né? Então, talvez não seja tão ruim. Enfim. É que o legal seria. Imagina que foda o Klopp despedir com os 3 títulos nacionais. Nossa, ia ser histórico. É difícil, mas pode acontecer. É uma luta. É aí, ó. Passa na FA Cup agora. Tô vendo aqui, ó. Passou. Vamos supor que o Liverpool passe no meio de semana. O que deve acontecer? Cara, afunila. Porque United, Chelsea, Newcastle, City, Brighton, sabe? E o próprio Liverpool. Então vão sobrar 8 clubes, sendo que 6 desses são ótimos times de Premier League. Então, a chance de um duelo grande na próxima fase da FA Cup é enorme. E aí vai ter que pôr os jovens de novo para jogar fora contra o United. E aí uma eliminação seria, sabe, ruim Não, pro se moral. joga. Por exemplo, se pega o United, eu duvido que coloca os jovens. Então, entendeu? Du- Aí, acúmulo de jogos, é foda, véio, é foda. Assim, tô achando que em algum momento isso vai pesar muito pro Liverpool. Às vezes não pesa nem nessa temporada, né? A gente viu 2 temporadas atrás que chegou em todas as finais, acabou ganhando só as Copas, e aí pagou o preço na temporada seguinte, que foi a temporada passada, que ninguém aguentava se mexer. Aí você tem que Uhum. pensar, tem Euro no final da temporada. Então, Van Dijk, né, Konaté, quem mais desse time aí? Soboslai, sei lá, Jota, Gakpo, esses caras vão querer jogar Euro também. Então, ou o Liverpool paga o preço agora ou paga na próxima temporada. Das duas, uma. Eu acho que pelo efeito Klopp, né? Eu acho que vai ter um esforço dessa temporada para, enfim, terminar a passagem com vitórias, Uhum. né? Como uma grande representação, assim. Mas também esse time tem um cheiro de reformulação, não tem? Com a saída do Klopp. Ó, o Van Dijk meio que já falou que com a saída do Klopp não sabe se fica. Eu acho que tem um cheiraço de reformulação. Salah, Van Dijk, Alisson, esses são as bases, né? Matip nem se fala, por favor, né? Matip já daqui a pouco Por tá exemplo, a atuação do menino hoje no gol excelente. Gallagher. deixa um, opa, É. menino é bom, menino da Uhum. base. Já não é a primeira vez que ele entra, entra bem. O ataque de Luiz Dias, Darwin e Jota funcionou muito bem. O Bradley já é o dono da lateral direita. Quando o Arnold voltar, é muito mais provável que ele jogue no meio. Sim. McAllister já domina o meio com o Soboslai. Então, esse meio, Arnold, Soboslai e McAllister, pode funcionar. Então, assim, o Robertson também, que é um dos pilares e já tem uma idade mais avançada. Mais cedo ou mais tarde, esses caras saem. E às vezes eles saem aos poucos, né? Perdem a titularidade, viram aqueles jogadores tipo Modric no Real Madrid hoje. Entra vez ou outra, resolve um jogo. É, pode ser. Mas eu acho que tem cheiro de reformulação esse time, sim. Eu.
Eu sinto a mesma coisa, assim, que vai. Tem uma basezinha que foi montada que é a galera que não vai sair, né? Por exemplo, o meio-campo está estruturado. O Você tem, por ataque exemplo, também. o próprio ataque também. A gente tem que ver a incógnita do Salah, se fica ou não. E o Liverpool ele já precisa fazer, né, essa reformulação na zaga. Já não é dessa temporada que a gente está falando, né? Nem só para a temporada que vem. Mas aí você tem, por exemplo, Matip, que já é um cara que não vai render mais 20 e tantos jogos na Não. temporada. O Você tem Konaté não é confiável. o Konaté, tem momentos bons e tem momentos ruins. Lesiona pra caralho. Você tem o Joe Gomes, que é um jogador útil. É, Coringão, né? É isso. E aí, enfim. E tem uma molecada, né? Um Curtis Jones com mais experiência. Elliot também. Elliot que tá, né? Tá virando um coringuinha também. Aquele tipo de jogador que onde você precisa que ele atue, ele vai atuar e vai correr e vai, enfim. Sim. É, eu acho que o Liverpool, próxima janela, por exemplo, deveria focar num bom zagueiro pra talvez chegar sendo titular. Sei lá, um Delite, por exemplo, que é um cara que tá dando uma sopa aí no mercado, que não tem muito espaço no Bayern. E ainda não tem tanta idade. E um lateral direito, um que não precisa ser incrível, mas que possa ser um bom reserva para o Bradley, que deve O ser o Dalot, né? pode ser o Ambissaca lá que tá. Ó, por exemplo, Cedric Soares do Arsenal, tá dando sopa no mercado, se o Liverpool quiser, experiência Olha de só, Premier olha o League. interesse em amenizar o fair play financeiro. Não, esse maluco tem que sair urgente do Arsenal. Se bem que ele é forte pra um caralho, mas só isso, não dá conta de jogar ele não. Não, mas assim, ó, um mano na linha Emerson Royal, entendeu? Que não vai ser titular, mas ele consegue jogar em diferentes contextos, ele atua e um cara desse seria legal pro Liverpool ali como reserva do Bradley pra levar de vez o Arnold pro meio. Também, Uhum. assim, jogos em casa contra times fracos, Arnold na lateral, porque aí mete um meia a mais, bota uma pressão. Tem opções aí também. Mas é isso aí. Já que a gente está falando dessa reformulação no Liverpool, só fazer aquele comentário que eu deixei com um asterisco. A prorrogação, né? O Chelsea e Liverpool se enfrentaram hoje pela final da Copa da Liga Inglesa, né? O Vamos falar Liverpool do jogo. venceu 1-0 e jogo um 0-0, só que abertaço, né? Momentos o Chelsea bem, momentos o Liverpool bem e revezando em quem controlava o jogo, chances abertas. Foi um jogo, nossa, não tinha cara de 0-0. Não. Não merecia ser um 0-0, assim. Terceira final E de Copa entre os dois, que é 0-0 no tempo normal. E a da Copa da Liga de 2 temporadas atrás, que o Liverpool venceu nos pênaltis, também foi tipo o jogo de hoje, assim, foi. O Lukaku, eu lembro que perdeu alguns gols naquele jogo pro Chelsea. Tanto que foi ali que começou a fama de perde gol, né? Aí depois na Euro, aí depois na Copa, desculpa, aí depois na Copa, aí depois pela Inter, e aí o maluco foi de base. Mas começou ali, foi um jogo parecido também. Mano, a- teve três, assim, ó, gols do Chelsea que são absurdos, mas o primeiro é o mais. O Palmer, dentro da pequena área, chutando e o Kelleher pegando no primeiro tempo ainda. Puta que pariu. que atuação do menino também, né? É que não foi de pênalti, senão o Palmer teria feito. A bola tava muito, muito mais perto do que um pênalti. É isso. O Palmer é bom, vamos parar de pegar no pé dele. Pro menino que virou titular agora, né? Pô, uma puta E ele temporada chama, pra ele ele. chama a responsa, assim, dá pra ver que ele tem uma personalidade, tá? Ele é bem mais útil que o Sterling, por exemplo. Sim, sim. E só o comentário que eu tô guardando aqui termina. O jogo vai pra prorrogação com o Liverpool
de, de jogadores, né, reconhecidos, mais velhos, experientes. Você tinha o Joe Gomes, você tinha o Van Dijk e você tinha o Luiz Dias. De resto, eram todos moleques. O Endo não acabou em campo também? É verdade, o Endo. Quatro jogadores. E aí você Tsimikas, tem. Oi? Tsimikas. Eu acho que ele acaba como titular lateral esquerdo. Como... É, o cruzamento do gol é dele. É, então põe ele aí também, vai, que ele não é nenhum jovem. Enfim, 5 jogadores base e o resto molecada. E aí você tem um Chelsea, composto por exclusivamente jogadores jovens. Os jogadores jovens do Liverpool foram subidos pela base. E, enfim, estão nesse processo, nesse treino, já junto com o time, e mesmo quando eles entram, o estilo de jogo não é sentido pelo Liverpool. Agora o Chelsea, que a política de jovens jogadores é uma política de contratação de jovens jogadores, e jovens jogadores muito caros, né? Então você tem dois mundos que parecem o mesmo, mas são de completamente diferentes. De formação de jogadores e ter uma cultura de futebol muito bem consolidada, e de um time que não tem uma cultura de futebol. Tem uma cultura de marketing. E aí, enfim. E aí, mais uma vez, né, você, torcedor do Chelsea que nos acompanha, que eu não sei se você nos acompanha, porque você torce pro Chelsea. Talvez não. Enfim, você tem que ver o Mudryk com a sua camisa 10, cara. Me É um livrei de uma, hein? negócio. Puta que pariu. Nossa, velho. É Nossa. difícil, mano. É difícil, velho. Você É que imaginar assim, que eu gosto de ver o Chelsea se ferrando, assim. Eu gosto. Eu tenho esse, esse né? prazer. Me dá esse prazer. Mas, como torcedor, se eu tivesse uma visão como torcedor, eu ficaria extremamente emputecido. Como torcedor, eu olho o Mudryk jogando e falo: caralho, a gente ia gastar. O Arsenal ia comprar 70 milhões nesse maluco e gastou 25 no Trossard. Uh, nossa. É aquele filme O Procurado, que os malucos dá bala com curva. Eu falo: nossa, a bala fez curva, passou raspando em nós, graças a Deus. Cara, o Mudryk ele ia fazer banco, sombra para o Martinelli, né? Não que o Trossard não faça, mas, por exemplo, o Trossard ele oferece muito mais dinâmica e uma outra performance do que o Mudryk ofereceria. Ah, ele é Porque o bom. estilo de jogo que o Mudryk oferece, o Martinelli oferece melhor. Então, É. A única diferença entre o Mudryk e o Martinelli mesmo é que o gol, Martinelli né? acerta os cruzamentos e o Mudryk erra e aí acaba fazendo gol às vezes. Eu falei, caralho, no dia eu falei aqui, mano, cagada. Não, porque tá um debate, o cara que chuta. Meu irmão, olha esse maluco jogando. O cara é muito ruim. Não, de verdade, eu acho assim. Eu acho que o caso dele já nem. Especificamente, o caso dele já nem tem mais, velho. Já não sei se dá pra fazer mais, sabe? Porque ele é muito fechado. Você vê que ele é fechado, você vê que ele não parece ter boa relação ali no, com os companheiros tal. Ele sempre faz as escolhas muito erradas. É psicológico, assim, é nível do Sancho no Manchester United. Talvez não tenha mais o que ser feito. Hum, vai ter um gol ou outro, pode ser que tenha, mas não sei se é recuperável mais. E. não Pô, nesse time. Oi? Não nesse time, provavelmente. Não nesse time, exato. E o Chelsea já tá enfrentando problema de fair play. É possível que no fim da temporada ele esteja numa barquinha aí de 5, 6 jogadores que precisa ser vendido. É, mas isso é foda, né? Os jovens do Liverpool entram por necessidade. Talvez uma semana atrás, os moleques que entrou em campo hoje jamais imaginariam que estariam em campo numa final.
Mas a necessidade de lesões e tal fez eles irem pro banco, mais lesões e prorrogação fez eles entrarem em campo, mas tem uma ideia. Uma ideia de jogo que não se perde. Enquanto no Chelsea, os moleques que entraram, né? Tanto os titulares quanto as reservas, sabiam que tinha uma grande chance de entrar e o nível é diferente, né? Muda o nível, perde a identidade. Tipo, Madueke, o próprio Mudryk. Cara, o Nkunku, até agora, o Jackson é melhor que ele. Nesse momento, assim, comparando os dois. Pelo Nossa, cara, menos. Fala. não sei, hein? Ah, eu tenho achado o Jackson bem. Por exemplo, contra o City, ele foi muito bem no jogo contra o City. E aí o Nkunku entrou, acabou com o Chelsea. Foi ali que o Chelsea sofreu o empate. Porque perdeu saída de bola que o Jackson brigava e ganhava dos zagueiros, o Nkunku não oferecia nem isso. Mas, enfim. Enfim, eu não, é que eu não, Jackson pra mim, a imagem que vem na minha cabeça é ele errando domínio de bola toda hora. É. Essa imagem que vem na minha cabeça. Enfim, é isso. É. Mas continua. Não, aí assim. Eu ainda acho que pelo menos. Eu não sei se eu joguei muito lá embaixo, tá? A expectativa. Mas eu ouvi gente falando assim, vergonha do Chelsea, porque não conseguiu ganhar um jogo contra moleques e tal. E a prorrogação foi toda do Liverpool, né? Mas vergonha, eu não acho assim que seja pra isso. Eu ainda saio com uma boa impressão do Chelsea. Pelo menos o 11 titular. Por exemplo, eu saio com uma ótima impressão, mais uma, do goleiro Petrovic. Inclusive, Robert Melhor que o Sanches Sanches. vai estar na barca para mandar embora fim da temporada. Tem A nem o única que falar. característica do Sanches talvez seja melhor é saída com os pés. Porque de resto, Petrovic, É, já muito melhor. garantiu melhor. E o Chelsea ainda tem o Kepa, né? Que pertence ao Chelsea. Então, às vezes manda embora o Sanches e retorna o Kepa. Sei lá. Vende o Kepa também. Aí, ó, dupla de zaga. Excelente no jogo passado e nessa partida, mais uma vez, excelente. Zazie e Colwill. Jovens ainda, muito bons. Então, assim, essa transição do Thiago Silva parece que finalmente está acontecendo e pode ser boa, bem feita. As laterais, o Gusto, tô gostando. Hoje achei pior, mas no último jogo contra o City ele foi sensacional. Por exemplo, o Luiz Dias não se criou pra cima dele. Foi quando o Chalobah entrou que o Luiz Dias cresceu no jogo. O Ben Chilwell é muito bom, né? Só falta ficar, enfim, fisicamente bem. O meio-campo com Gallagher, Enzo e Caicedo vai encontrando uma forma de acontecer. É que o porra do Gallagher, ele perde uma chance cara a cara. Aí a torcida já tá pedindo a cabeça dele. E ele tem pouca margem pra erro, né? É E porque o ataque. ele não é um jogador, por exemplo, ele não vem com uma pompa do Caicedo e não vem com uma pompa do Enzo Fernandes. Mas no campo, dos três, talvez seja o que melhor renda ali de entrega, de Uhum, papel tático, é. enfim. Mas ao mesmo tempo é um jogador com menos marketing, né? Uhum. Talvez esse Chelsea. Não, com certeza. Facilmente o com menos marketing. Então, assim, me parece que tem ali uns 13 jogadores que, cara, que dá pra ver, que melhoraram, que se encontram. Então, assim, a minha expectativa, velho, do Chelsea era nem chegar na final. Chegou. Fez uma grande final. Jogou, inclusive, melhor que o Liverpool em muitos momentos. Durante os 90 minutos. Talvez durante os 90 minutos o Chelsea foi, sei lá, 55, 60% pró-Chelsea, na minha visão. É que a prorrogação foi toda do Liverpool. E Uhum. aí eu falo, pô, há esperança, entendeu? A torcida tá puta. Mas eu ainda falo, pô, olha aí. Esse time pode. Eu vejo isso, pode. Não sei se é o Pochettino, mas pode. Eu vou tentar fazer um comentário, sintetizar aqui rapidinho e ser pontual.
O time do Chelsea, ele tá Premier League, fator Premier League. Chegou à final da Copa da Liga Inglesa. Na Premier League é um time mediano, mas se você for analisar, quando você assiste os jogos do Chelsea, principalmente quando o Chelsea enfrenta os adversários Big Six, enfrenta os times melhores colocados, durante o jogo, o Chelsea ele consegue agredir, o Chelsea consegue criar boas chances, o Chelsea consegue impor o seu ritmo durante o jogo. Só que ele não consegue fazer isso full time. O Chelsea ele não tem maturidade para manter-se como mandante, como o time controlar, o controlador ali do jogo. E aí é nesses momentos que o Chelsea esfria e eu acho que acontece algum tipo de efeito ali não sei se é maturidade, não sei se é falta de concentração, que aí abre espaços, e aí os outros times aproveitam esses espaços, assim. E como o Chelsea é um time de muitos garotos e muita velocidade, então, numa saída, esses espaços, eles se alargam. E aí, enfim. Mas você falava nos nossos primeiros programas. Eu acho que a temporada do Chelsea não é essa, é a próxima. Pode ser, mas talvez nem a próxima. Tipo assim, talvez essa é, com sorte, oitavo lugar na Premier League. Na próxima, com sorte, briga por vaga em Champions. Com sorte. E aí, daqui a duas, a gente pode ver um Chelsea que brigue no top 5. Isso a depender de como vai ser essa transição do Liverpool, enfim. Mas ao mesmo tempo que a gente tem um Liverpool caindo, né, possivelmente, com a saída do Klopp, tem um Tottenham crescendo, um Aston Villa, um possível Manchester United, enfim, já. Inclusive, vamos falar do Manchester United. Vamos falar do Manchester United. Na verdade, não vamos nem falar do Manchester United, tem que falar da suposta briga por vaga em Champions. Por que eu falo suposta, Tutu? Porque na rodada anterior, parecia que ia, né? Que o United ganhou do Luton Town, deu aquela encostada, é, mas aí já perdeu de novo. E aí o Aston Villa venceu, e enfim, já tá 8 pontos do Villa, e possivelmente 6 do Tottenham, que não jogou na rodada, mas que joga contra o Chelsea. Então, se abrir a quinta vaga, há esperança. Cara, eu acho que o United termina sexto nessa temporada e brigando talvez pela quinta vaga, pela quinta posição. Mas eu acho que deveria focar numa Liga Europa e manter as atenções. Se quiser ganhar um título esse ano, é FA Cup. Vamos brigar pela FA Cup e ver o que acontece. Parecia que ia, né? O Manchester United estava invicto em 2024. Ô, louco. Estava invicto em 2024. Respeita o Manchester United. Ah, não sabia dessa informação, não. Primeira derrota agora para o Fulham em casa. O que, enfim, derrota essa. O Manchester United não perdia para o Fulham desde 2009 e não perdia para o Fulham em casa desde 2003. Saudades. Esse é o tabuzinho quebrado aí. Eu tenho a pergunta. Manda, então, antes de eu começar aqui. No gol da vitória do Fulham, o Dalot desiste da jogada mesmo? Ou é impressão minha? O Dalot fez um péssimo segundo tempo. O Dalot que, assim, nos últimos 2 meses, ele... Enfim, eu vim diminuindo as minhas críticas ao Dalot, porque eu comecei a ver ele como um jogador útil. Não acho ele bom, Errou aí. acho ele útil. Enfim, ele vinha fazendo umas atuações com assistência, com participação, fechando no meio, demonstrando um certo repertório ali e tal.
mas ele faz um segundo tempo agora contra o Fulham péssimo, péssimo, errando bolas assim, errando lateral, errando coisas simples assim. E eu acho que ele desiste porque tá cansado. Acho que o time cansou. E o time do Manchester United essa temporada não engrenou, eu acho que por conta de muito de lesões. E, enfim, perdemos o Luke Shaw, vai ficar mais um tempinho fora. O Manchester United entra com Lindelof na lateral esquerda, e que beleza, não fez uma péssima partida, não comprometeu, mas ele é um zagueiro, então não vai ter aquela presença ofensiva. Eu acho que o Ten Hag erra ao entrar com o Forson de titular. Nossa, isso aí foi ridículo, hein? Acho Ridículo. que, enfim, eu gostaria de ver mais o Amad Diallo. Toda vez que ele entra, ele propõe bastante, ele tenta, e fora que o Amad Diallo, ele é canhotinho, já tem uma experiência, fez uma boa campanha temporada passada pelo Sunderland, quase, né, participou da campanha de subida do Sunderland para a Premier League, né? O Sunderland acabou ficando no processo dos playoffs. Ó, mas Cara, moral do Anthony também, zero, hein? Porque assim, tá sem Højlund, beleza. Vai ficar um tempo, inclusive. Tá sem Marcial também. Entre, pô, o Forson e moleque. Cara, joga o Rashford pra 9 e põe um ponta. Você tem o Anthony. Não, o Anthony tá com uma moral tão grande que nem isso. Caralho, velho. eu acho que cansou, né? De tantas opções, tantas oportunidades que você dá para o Anthony. E aí você tem o Diallo, que não foi emprestado essa temporada justamente para ser um jogador para ser mais utilizado. E você tem agora, né? Tá subindo o menino, o Forson, e começa o jogo com ele. Eu acho que o Ten Hag pecou aí. Eu acho que se fosse para dar uma chance para alguém, deveria ser o Diallo de início. Eu pensei até no McTominay na 9. Seria útil, Ele seria tem bem útil, presença mas diária. você perde o fator segundo tempo, né? O McTominay é o jogador de segundo tempo do Manchester United. Nossa, mas Vai brigar por essa. Oi? ele abandona o meio-campo de uma maneira ridícula, mesmo, quando ele entra, assim, né? Pô, é notável. O Manchester United tá com a bola, ele tá dentro da área já, assim, ó, tipo, cruza aí, cruza aí. Irmão, você precisa estar ali pra construir o jogo. Você precisa entrar na área, a hora que a bola estiver no ponta, numa posição de cruzamento. Na construção da jogada, ele já tá lá, assim, ó, dividindo espaço com o zagueiro. Você fala, cara, que o maluco tá arrumando. É isso, velho. O McTominay com certeza deve ser um jogador a ser repensado fora do elenco na próxima temporada. Porque Pô. agrega muito pouco, né? A padrão de jogo. Agrega muito pouco. O McTominay seria aquele jogador útil para Copas em segundo tempo, em momentos de abafa, assim. Aí beleza. Aí, mas você vai manter um cara só para isso? Tipo, não é Eu, futebol americano, não, que dá para manter um kicker, tá ligado? eu vejo o McTominay brilhando com a camisa do Brentford. Do Brentford. É, um time de meio de tabela. Ele é um, sabe, desses caras que ia se dar bem, assim. Ele e Nketiah, dupla de ataque. É isso, um time, um Crystal Palace, Não, um Crystal Brent. Palace é o Nketiah, calma lá. Tem o nome dele escrito já na camisa do Crystal Palace, muito claro. Enfim, mas cara, então, vamos lá. O Manchester United estava invicto em 2024, com um empate. O resto vitórias, foram 9 jogos, 9 jogos, um empate, 8 vitórias, e agora a derrota para o Fulham. E assim, início do jogo, você percebe uma melhora de treino, de saída de bola, que você percebe que na saída os jogadores saberiam onde os outros estariam, coisa que você não estava vendo na primeira metade do campeonato. Parecia um catadão mesmo.
Agora você vê algum certo padrãozinho. Mas mesmo assim, é, toma o segundo gol numa dificuldade de arranque do Maguire gigantesca. A reposição de defesa do Manchester United, ela é pífia. E assim, eu não sei, não sei. Não, esse time, eu não funcionou. Não tá dando certo. Até o Bruno, ele tá com dificuldade de encontrar os companheiros. O Rashford, pelo amor de Deus, eu te mandei inclusive um Reels essa semana passada, um jogo contra o Luton Town, o Aham. Barkley fazendo assim, dando volta assim na frente do Rashford, o Rashford naquela corridinha assim, na Não, frente mesmo, ridículo. não é Ridículo. perto, é na frente. E Ridículo. assim, uma má vontade de marcação, nossa, tá difícil, tá difícil. O que O vislumbra meio. bem no Manchester United é o Mainu, vislumbra muito bem, putz, e o Garnacho. Só que ainda o Garnacho ele precisa melhorar a tomada de decisão dele. O meio com Casemiro, Mainu, Bruno não encaixou tanto, né? Quanto parecia que poderia, né? Eu acho que muito o Casemiro tá baixo e o Bruno também não tá na melhor performance. Oh, eu li aí que parece que já saiu, você me falou, na verdade, que saiu uma barca aí de. E o Casemiro tá nela? De jogadores que sairiam? Aparentemente, sim. Jogadores que podem sair. Porra! E é uma barca de venda, né? Não é uma Nossa. barca de. Isso tudo para aliviar. Por exemplo, o Casemiro com certeza tem proposta de Arábia Saudita. Ah, Vai sim. vir uma proposta de Arábia Saudita. Sim. Então, tipo, uns 35 milhões, 40 milhões eu acho que consegue no Casemiro. Eu acho Vindo muito. de Arábia Saudita. Pô, você pagou 35 no Mahrez? Mas o Mahrez, acho que ele não era tão velho, era quanto o Casemiro? É, o Mahrez tem 30. Não tá na casa dos 30. É, não tá. Mas não sei, eu tenho a sensação de que o Mahrez era mais útil do que o Casemiro é nesse momento. Que, tipo, a impressão é que o Casemiro saiu do Real e para um fim de carreira no United. E na temporada passada não, mas nessa, né? E o Mahrez não, né? O Mahrez ainda tava no City num bom nível. Uhum. Mas enfim, só impressão. Acho o impacto do Casemiro foi muito grande no United, de mentalidade. Naquele momento ele conseguiu articular muito bem. Só que eu acho que assim, pode ser um fator muito nada a ver o que eu tô falando, tá? Eu vou falar um bagulho assim. Cara, para esses jogadores eles irem jogar em Manchester, por exemplo. Puta, Manchester não é uma cidade, tipo, não é uma Madrid, não é uma Barcelona, entendeu? Eu acho uma cidade chuvosa, não é uma cidade conhecida pela vida Vida noturna, noturna. não é uma cidade conhecida por, enfim, ter grandes pontos turísticos. É uma cidade pra galera ir lá, vai morar com a família, tal, e vai render um bom futebol. Cidade trabalhador, né? É isso, velho. Tem que ter. Pode parecer, é fora do contexto do futebol isso, mas é completamente influenciável dentro do contexto de rendimento de campo. Total, total. Não, e da vida, né, do cara, tipo, Qual que é o perfil desse jogador que tá vindo? isso é Que nem quando noticiou lá no meio de temporada, no início de temporada. Ah, Neymar no Manchester United. Fiz até o vídeo. Falei assim, gente, o que o Neymar vai fazer em Manchester, cara? Não faz sentido para ele morar em Manchester. Com o estilo de vida que ele tem, ele não vai encontrar nada em Manchester. Nada Oh, que o agrade. e assim, eu tô parando pra pensar aqui, é um pensamento que eu nunca tinha tido, não, mas parando pra pensar agora. Os grandes momentos do Manchester United, né, com o Sir Alex Ferguson, tipo, de fato, a maioria dos jogadores, eles eram britânicos, ou se eles eram de fora, eles eram europeus, mas assim, norte-europeus, né, da região, acostumados ao clima, a esse tipo de ambiente que a cidade oferece, né? Você não tem muitos brasileiros, sul-americanos, tá?
tem alguns, claro, Anderson, Tevez, né, Valência, esses jogadores fizeram boa passagem no United, mas eram minoria mesmo, né? Assim, muitos Uhum. britânicos, né? O United tinha escocês, enfim, inglês. É uma. Eu acho que deve passar por isso para você montar. Além de você, né, definir um jogador, você tem que para campo, você tem que buscar qual que seria a melhor alternativa de perfil de jogador. Quem que é esse cara que está vindo? Como que é o estilo de vida dele? E vamos lá, e não é um papo moralista do seguinte sentido de o jogador ele tem que se comportar de tal maneira. Não, não é esse o papo. O papo é para o jogador aceitar viver nas condições, né, que a cidade oferece, que o time vai oferecer. Ele tem que ter um estilo de vida parecido com aquilo. Se o jogador for de balada e tal, não sei o quê, nightclubs, e ótimo. Eu até gosto do folclore que o futebol proporciona com isso. Mas Manchester não é a cidade. Sim. Tanto é que, por exemplo, tem jogador que tem que fingir que tá doente, né, para poder sair, para poder, enfim, É, ir para outros lugares aí. pô, eu acho que é isso. O United, ele é Manchester, assim, né? Numa certa medida, tipo. É isso, é o estádio é antigo, tijolinho, a torcida é a torcida, né, de trabalhadores, industriais, é aquela coisa bruto, rústico e sistemático, né? E talvez o jogador tenha que ser um pouco isso também para se encaixar, né? Tipo, é um Roy Keane, é um Vidic, não é o Di Maria, que, né, o sul-americano, o africano, que sorri, né? Não tem muitos na história do United. Parando pra, realmente, é o Berbatov, tá ligado? É um craque. Não que ele não seja, ele é. Mas, enfim, é um pouco perfil. Mas eu tô gostando do cenário maior. Pegar a fala do Ten Hag aqui pós-jogo, Ten Hag fez a seguinte afirmação, né? Vocês têm que olhar a pintura Bigger picture. maior, o que está se desenhando, né? E eu gosto do que está se desenhando. Achei as falas do Jim Radcliffe muito pontuais, muito interessantes e muito sóbrias. Não chega prometendo fundos imundos. Chega falando, vamos montar um time competitivo, mas ele é um projeto de 2, 3 anos. A gente primeiro precisa mudar o ambiente para depois esperar esses resultados em campo. Porque qual que é a amostragem que a gente tem? Nas últimas 10 temporadas, vários treinadores passaram, você vai dizer que são treinadores ruins que passaram pelo Manchester United? Então, a causa inicial a ser arrumada é a casa. Fator comum. É, que é a cultura do time. Tem, por exemplo, implementar um intermediário entre o CEO e o técnico. Lembrando, né? O Alex Ferguson, mesma coisa que o Klopp. O que é o Klopp hoje no Liverpool, de acúmulo de várias funções, não só treinador, mas extra-campo, o Ferguson fazia. E aí não há essa reestruturação, não de maneira, né, a separar os cargos. O treinador acaba acumulando muita coisa, enfim. E ninguém conhece o clube como o Alex Ferguson, né? Hum. Ô, antes da gente falar do Tottenham e do Aston Villa, eu falei do Berbatov, me lembrei aqui, não sei se você já viu um vídeo dele comentando um gol que ele fez pelo Manchester United num jogo de Premier League, que ele recebe a bola no meio-campo, e aí ele abre o jogo pro Nani, e aí o Nani dribla nananã, e cruza, e ele vem fazendo Ah, gol. é na lateral esquerda. Ele recupera, passa se não me Isso, engano, pro Evra e ele vai construindo. Ele participa de toda a construção até ele vai e conclui. isso. Já viu o vídeo que ele comenta sobre esse gol? Tipo assim,
ele era muito classudo, né? Tipo, eu acho que a galera que escuta a gente aí, se for dependendo da idade, nunca viu o Berbatov jogar. E ele era bom pra caralho. Ele, né, se destaca no Tottenham, depois vai pro Manchester United, enfim, faz uma dupla de ataque com o Rooney, sensacional. Aí tem esse vídeo, depois vocês procurem. Ele faz essa construção, né? Ele recupera a bola, aí ele constrói com o Evra, e ele vai comentando, ele fala, eu tinha esse entendimento que o Evra gostava de subir. Então, a hora que eu recupero a bola ali, eu já me apresento no meio, e aí, eu sem saber, eu já dou o passe ali, porque eu sei que ele vai estar lá. E aí, de fato, o Evra tá ali. Aí, eu já me posiciono no meio, porque eu sei que a gente tinha estudado esse adversário, eles gostavam de pressionar na lateral. Então, eu me posiciono no meio para receber de volta. Aí ele recebe de volta. Aí ele fala, e eu já vi que o Nani tá aberto lá na ponta direita. E eu sou muito bom com o passe de trivela. Então, ao invés de dar o passe com a parte de dentro do pé, eu faço o passe de trivela, porque aquele lateral que tá no Nani, ele gosta de antecipar. Então, se eu der o passe com a parte de dentro, ele pode tentar antecipar. Se eu der o passe alto de trivela, sabe, ele vai explicando. Aí, ele vai num trotinho. O Nani recebe a bola, começa a fazer lá, e ele vai num trote, assim, ó, ele nem chega a aumentar a velocidade dele, o Berbatov. Ele vai Uhum. trotando, trotando, trotando. E ele comenta: eu sei que o Nani gosta de fazer tricks. Então eu não tô com pressa. Eu sei que ele vai fazer uns 5 dribles a mais antes de passar a bola. Então eu não Uhum. tô com pressa. E ele vem assim no trotinho. Aí de repente o Nani cruza, ele faz o gol e fala: eu sabia que isso ia acontecer, por isso eu não acelerei. Tipo, você fala, mano, tá vendo? O cara usa a cabeça, ele não joga com o. E o cara entende, o cara não entende só o jogo, ele entende É. os companheiros, Aham. sabe qual que é a característica dos companheiros, e assim ele Sim. vai se posicionando, velho. É. Teve o Henry fez uma análise do Haaland na temporada passada, isso ainda. Não sei se você também viu isso. Que o Haaland entrou numa crise ali no fim da temporada que não tava fazendo muitos gols. Aí o Henry falou assim, ó, quando eu cheguei no Arsenal, chegou um momento que eu também fiquei uma crise sem fazer gols. E eu fui reclamar com o Wenger. E aí o Wenger olhou pra mim e falou assim, a culpa não é dos seus companheiros, a culpa é tua. E aí o Wenger meio que falou pro Henry, falou assim, ó, o Ljungberg é um cara que você tem que estar, ele abaixa um pouco a cabeça, então você tem que estar na visão dele. Não adianta você pedir a bola atrás dele. O Bergkamp não. O Bergkamp, você pode dar a bola no pé dele e correr, ele vai botar você na cara do gol. Com o Pires, você tem que encostar, porque ele gosta de fazer 1-2. Então, tipo, para de reclamar e ficar pedindo toda a bola pra todos eles do mesmo jeito e se adapta ao cara. E joga coletivo, né? É. Quer dizer, o camisa 9 ele tem que fazer isso, porque ele depende do outro pra fazer o gol. E o Berbatov Uhum. entendeu isso, o Henry entendeu isso, e o Henry falou isso. O Haaland talvez tenha que entender que ele não vai dar a bola no Bernardo Silva do mesmo jeito que ele vai dar no Mahrez, ou no Foden, ou no De Bruyne. O De Bruyne põe ele na cara do gol, mas o Mahrez não põe. Então, é isso. Falei, caralho, é isso, né, mano? Eu nunca parei pra ver isso, mas é real. Os caras têm que Tem que saber como o outro joga, como o outro se posiciona para você, criar a sua chance. sim, E o Paul é Scholes sobre falou isso. também, não sei se você viu essa, que aquele golaço na semifinal da Champions contra o Barça, do Paul Scholes, que ele pegou errado na bola. Ele falou que ele pegou errado? Ele, numa entrevista com o Gary Neville, o Gary Neville fala, é o gol mais bonito da sua carreira? Ele fala, ó, acho que sim, pela importância. Mas você sabe que eu peguei errado, né? Eu quis chutar no outro canto. Só que meio que eu peguei meio errado e a bola foi um golaço no canto oposto. Mas ali eu saí com a cara de confiança, né? Tipo, caralho. O cara é tão bom que pegava errado e fazia golaço. Enfim, abemos então uma disputa pela Champions. Os outros dois candidatos, Tottenham, que não jogou, né, nessa temporada, não jogou nessa rodada, né, jogaria com o Chelsea, mas o Chelsea teve o compromisso da final com o Liverpool, e o Aston Villa vence Sim. o Nottingham Forest 4-2, Sim. amassando. Nossa, mas o jogo de repente tava 3-0 quando eu comecei. Aí eu falei, vou assistir o United agora. Aí mudei. Quando eu falei, deixa eu dar uma passadinha lá no Vila. 3-2, falei, caralho, ó, o Forest.
Esse é um comentário que eu tenho para fazer do Aston Villa. Também é um time que tá onde tá muito pela organização tática do time. Sim. Só que eu não sei se está mais tão consistente, Não, isso porque não tá. durante o jogo abre uns espaços que permite, enfim, é, permite tomar uns gols que nem toma os gols do Nottingham Forest. Primeiro, o gol tô com o Solanke na cabeça, né? Nhakate. Minha Primeiro cadeira. toma o gol do Nhakate, o cara faz meio de peito ali, e depois toma o gol do Gibbs White. Joga bem. Eu não gosto. Ah, ele é o melhor do Forest. Só pelo fato dele ser o melhor do Force, significa que ele é bom. Não, não falei que ele é bom, falei que ele joga bem. O melhor do Force é o Murilo. Tomou um drible que nem uma pamonha do Bailey. Mas ó, eu acho que o Aston Villa é um time organizado, mas eu ainda acho que, assim, depende muito de individualidades. Tipo, Por exemplo, nesse Watkins. jogo, você teve uma brilhante partida. O Douglas Luiz faz 2 gols Sim, e você tem o Bailey também jogando muito. E o rabiscando, Watkins. O Watkins rabiscando. também tá bem. Então, quando os três, você tem uma partida em que os três estão bem, o Aston Villa máquina. Sim. Agora, quando esses jogadores não se encontram, Aí vem as derrotas recentes que vêm. Geralmente fora de casa, eles não se encontram. Então, o Villa. Pô, o Villa não mereceu ganhar do Fulham na rodada anterior, que venceu. Não mereceu, simplesmente. Mas hum, venceu. É importante e tal. Mas tem isso, né? Tem o jogo, tem o resultado e tem o jogo. Que a gente falou do City também, que a gente falou do próprio United. Eu acho que o United é mentiroso, tá onde tá sem merecer, era pra tá pior. sim. As métricas são horrorosas. E o Tottenham também. O Tottenham, nossa, caiu muito, assim, desde dezembro, eu consigo dizer, foi muito por causa das lesões, mas desde dezembro o Tottenham tem algumas vitórias, assim, que, cara, eu não engulo. Essa contra o Brighton no último minuto, recente, não mereceu vencer, mas venceu. Então, assim, parece que essa briga aí, United, Tottenham, se é que há uma briga, né? United, Tottenham, Villa, é um pouco isso também, né? Quem consegue mais sem merecer. Vai ser meio isso. Um dos fatores, assim, por exemplo, no Tottenham, ao mesmo tempo que o Van de Ven volta de lesão muito bem, o Maddison não. E o Bissouma também não. E o Bissouma também. Então você tem uma queda de rendimento do time do Tottenham, o que era esperado, uma queda de rendimento do Aston Villa, também que era esperado. E aí você tem nesse meio tempo, em resultados, uma ascensão do Manchester United, mas que na prática, mesma coisa. Se os resultados lá, que nem o comentário que eu fiz, se os resultados do Chelsea, eles são desagradáveis, mas durante o jogo você vê coisas positivas, o do United é o contrário. Você vê resultados positivos que durante o jogo você fala assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Que é o que leva a gente parece que vai, mas não vai, né? Porque não tem consistência, não tem. É sofrido, Caio. Ponto. Eu É acho que você já sofrido. percebeu, não sei se você já percebeu, mas cada dia mais eu estou um matemático do futebol. Eu tô me importando mais com métricas e estatísticas do que com jogo. Então, você é o coração, o jogo, esse cara é bom ou ele é ruim, e eu sou o métrica, né, ultimamente. E eu acho que essa Premier League ela é isso. Quem consegue aliar o resultado à métrica, briga por título. Que é Liverpool, Arsenal e City. Você pega qualquer métrica de chances, toques na área adversária, chutes concedidos, expected goals a favor e contra. O City, o Arsenal e o Liverpool sempre se destacam.
E aí a briga por Champions, e o Chelsea tá nessa aí também, é quem não consegue aliar, seja pra bom ou pra ruim, métrica a estatística. Desculpa, métrica a resultado. O Chelsea tem métricas excelentes e é 10º. O United tem métricas horrorosas e é 6º. Então o United tá acima do que a métrica diz e o Chelsea está abaixo do que a métrica diz. Talvez eles deveriam estar ao contrário na tabela. Seria mais lógico, né? Perto da métrica do futebol. É Então, o que revela vocês hoje, para você disputar o campeonato da Premier League, a palavra, o valor que você tem que almejar é eficiência. Você tem que ser um time extremamente eficiente. é. Ou dominante, né? Eu acho que esse é um efeito Guardiola, assim, tipo. Pra você ganhar do Guardiola, você tem que transformar o seu time numa máquina. É isso. Uma máquina de métricas. Ó, você tem que chutar mais que o adversário, em melhores condições, e para isso você precisa dominar mais esse aspecto, esse aspecto, esse aspecto, esse aspecto. É o que eu acho que o Arsenal faz isso muito bem, e o Liverpool ainda faz isso, mas faz isso mais na louca do Klopp, assim, tipo, ah, caralho, vamos! Meio guerra, assim, sabe? O Klopp passa essa ideia, mas no fim das contas, óbvio que ele tem uns analistas lá fudidos que com certeza faz as coisas bem pra ele. Mas é isso, assim, enquanto, tipo, o Tottenham dominava todas as métricas até a 10ª rodada, era líder. Depois, acabou. Começou a entrar uns malucos lá, uns Højbjerg, Ben Davis. Acabou o time. Não tem mais métrica. Você perde total essa eficiência, você perde qualidade, É. você perde entrosamento, você perde um monte de coisa. Por isso que o Guardiola, ele historicamente, ele banca alguns jogadores piores titulares no time dele. Você fala assim, mano, esse cara é pior. Como é que ele é titular? Pô, o Ibrahimovic. Por isso que o Ibrahimovic não, entre aspas, não deu certo no Barcelona do Guardiola. Porque o Ibrahimovic, ele é individualista, entendeu? Ele não contribui ali para um funcionamento. Enquanto isso, o Pedro jogava pra caralho no time do Guardiola. Porque ele tem uma dinâmica. Triste, hein? Mas é um fato, né? É por isso que, sei lá, no City, por exemplo, o Otamendi começa titular no City do Guardiola no lugar de alguns zagueiros que você fala, mano, esse cara é melhor que o Otamendi, mas tá lá o Otamendi. É por isso que o Cabalheiro era goleiro titular do City, enquanto tinha uns caras melhores no banco, o Hart, por exemplo, ou o Cláudio Bravo. Mas tava o Cabageiro lá jogando, mano, sabe? Enfim, Guardiola prefere, vou dizer assim, ó, o Guardiola preferia ter um lateral como o Walker ou Danilo brasileiro do que ter um lateral tipo o Arnold. Com certeza ele prefere, Uhum. não tem dúvidas. Porque é isso, é um funcionamento, é uma métrica. Quem ganha mais duelo, quem não sei o quê, então é esse maluco que vai jogar. Tem que ter um funcionamento muito bem desenhado pelo Guardiola, né? Eu acho que Ensaiado. o Guardiola ele gosta que o time manifeste. Parece óbvio, mas enfim, né, na qualidade do futebol, talvez não seja tão óbvio, né? Porque o treinador ele planeja o time, mas enfim, durante o jogo, muita coisa pode acontecer, concentração e tal. Eu acho que o Guardiola, ele é o Guardiola por conta dessa rigidez dele entre o que o time apresenta, que é aquilo que ele idealiza. E eu acho que dentro do que o time apresenta e o que ele idealiza está esse planejamento de eu vou usar esse jogador porque esse jogador ele ganha mais duelos no chão. E como esse time ataca por esse lado, eu vou armar o time para abrir o jogo nesse outro jogador, porque é ele que vem sempre atacando, esse vai roubar a bola e as coisas vão acontecer assim. Sabe? Tem muito disso na minha visão. Dois exemplos rápidos. Barcelona do Guardiola contrata o Mascherano do Liverpool. Pô, Mascherano, volantão, né? Argentino.
Mascherano é banco na primeira temporada, do Busquets, que era um moleque da base subindo. Por quê? Porque o Mascherano não fazia o que o Guardiola queria. Aí quando ele aprendeu a fazer, já não tinha mais vaga no meio, ele foi pra zaga. Uhum, E segundo exemplo, esse atual, é, o Davi Raya, goleiro do Arsenal, se torna titular. Por quê? Porque o Arsenal pressiona para jogar o adversário para lateral. Então, tipo, se for para o adversário chegar, ele vai chegar lateralmente. E o Davi Raya corta cruzamento, talvez um dos melhores, se não o melhor goleiro do mundo em cortar cruzamentos. Então, joga os mano para lateral para eles cruzarem. E aí, nosso goleiro é o melhor do mundo em catar cruzamento. uhum. É mais ou menos isso, a ideia. Tanto que você para pra assistir uns jogos do Arsenal, o Davi Raya corta uns 10 cruzamentos por jogo. Que é como joga um time grande hoje, o Santos, por exemplo. Tá bem, Santos hoje, pô. por exemplo, os laterais fecham mais porque para os atacantes chegarem pelas pontas e cruzarem. Aí você tem duas torres lá dentro. É, é Essa é a. estatístico, assim, é estatístico. Vamos, deixa cruzar, porque a gente tem o melhor mano do mundo aí de falta e bola parada, que é o Jover. Mete gol pra caralho. Em 2022, o Arsenal tomou um gol de escanteio numa temporada inteira de Premier League. É muito pouco, velho. Então, vamos treinar isso aí pra caralho e aí eles vão montar o time pra fazer o outro só cruzar. Enquanto ele estiver cruzando, a Uhum. gente tá em paz. Às vezes dá ruim, sai gol, acontece. Mas é raro. É futebol, né? Você não vai ser perfeito. É, Mas o quanto mais próximo e eficiente você chegar, mais condições você tem. é. Enfim, abemos um programa? Isso aí a gente tem. Abemos um programa, então. Não esqueça, claro, nossos queridos ouvintes ou nossos queridos espectadores, você pode acompanhar o nosso programa lá no YouTube, mas também lá na plataforma do Spotify. Eu sou o Arthur Flora H2H e aqui ao meu lado, ele, o Caiolas H2H. Nós somos a Hatch Red Brasil, a versão brasileira da Premier League. E aquele famoso, gostoso, audacioso. Tchau! Fiz o coraçãozinho coreano.